Olá pessoal, com vocês, Mestre Feed João Danilo Mandetta, e hoje eu vou passar para vocês uma partida muito importante na minha carreira. Foi a minha primeira vitória contra um grande mestre, né? É, Foi jogada em 2012 contra o grande mestre Everaldo Matsura. É, Essa partida, ela foi muito bem jogada e eu concluí com uma combinação bonita, na verdade, né? E nessa época eu não pensava que eu fosse capaz de vencer um GM, né? Eu tinha ainda uns 2.100 de rating, e... mas eu joguei a abertura de modo agressivo, né? Eu acho que quando a gente enfrenta jogadores mais fortes, a gente precisa jogar de maneira ativa, né? Muitas vezes o jogador ele pensa em jogar de maneira sólida, tentar ficar segurando a posição, né? Mas mais cedo ou mais tarde, o jogador mais forte vai encontrar uma maneira de se impor, né? E quanto mais você joga a partida de maneira passiva, né? Mais você restringe suas possibilidades, né? Você vai ficando para trás no jogo. Então, essa partida é um exemplo de como jogar contra jogadores mais fortes também, né? Lutar pela vantagem mesmo com o seu adversário, né? Sendo um jogador mais forte. Então, vamos lá. Eu comecei com D4, D5, C4, gambito da dama, E6, cavalo C3, C6. Então aqui a gente tem o sistema do triângulo, né? Que o Matsura joga muito essa abertura. Aqui eu joguei de uma maneira um approach mais posicional com E3, né? Eu convido ele a transpor para uma defesa semi-eslava, né? Que seria com cavalo F6 aqui, né? O triângulo, a variante do triângulo, a linha principal, as brancas jogam com E4 aqui, né? Perdão, E4. E depois de D, toma E4, cavalo toma E4, bispo B4, cheque, bispo D2, dama toma D4, bispo toma D4, dama toma E4, bispo E2, cavalo E2 também é possível, né? E essa posição ela é muito teórica e o Matsura com certeza conhece muito bem. Eu já vi ele ganhar partidas a partir dessa posição. E o meu forte não é memorizar a teoria de abertura, né? Eu prefiro dominar os conceitos, os planos típicos, né? Eu normalmente fujo de posições muito agudas em que a teoria é muito complexa, né? Então, eu preferi jogar com E3 nessa posição. Cavalo D7. Aqui, por exemplo, cavalo F6. Cavalo F3, bispo D6, dama C2, cavalo BD7. O meu plano era jogar com G4, que é o gambito Tirov, né? Embora bispo E2 também seja muito uma variante muito boa, né? A variante clássica. Cavalo D7, cavalo F3, e aqui F5, o Matsura fez uma formação de muro de pedra, né? É uma defesa sólida, né? Com certeza, ele
incrementa o controle sobre a casa E4, impedindo uma ruptura, né, nessa casa. Dama C2. E agora cavalo H6. Na hora, eu achei esse lance curioso, né? Eu não, porque assim, eu não conhecia essa variante, né? Eu fui jogando os lances que me pareciam os melhores, mas eu não tinha conhecimento teórico, né? Porém, aqui, cavalo GF6, eu planejava, que seria a casa central para o cavalo, né? O lance mais natural. Eu planejava capturar, e em caso de E toma D5, eu ganho o peão de F5. Essa era a ideia de dama C2. E se C toma D5, eu tenho cavalo B5, ameaçando o garfo em C7 e bispo B4, bispo D2. Eu quero trocar os bispos de casas pretas para ter uma dominação nesse complexo de casas, né? Muito bem. Então isso explica o lance cavalo H6 das pretas. Porque o cavalo H6 defende o ponto F5. Então, em caso de C toma D5, as pretas podem capturar em direção ao centro, né? Que é a maneira mais natural. E elas vão ter uma boa posição, né? Na verdade, não é interessante para mim resolver a tensão central ainda dessa maneira, né? Então eu joguei bispo D3. E bispo D3 renova a ameaça, né? De jogar C toma D5. Porque agora eu tenho dois ataques no ponto F5. E aqui o Matsuro jogou bispo D6. E esse é um sacrifício de peão, né? A ideia é que depois de C toma D5 e toma D5, bispo toma F5, agora cavalo toma F5, dama toma F5, cavalo F6 e dama C2. E aqui nessa posição as pretas têm, na verdade, muita compensação, né? Porque elas têm o par de bispos, elas têm colunas abertas, né? A coluna E, a coluna F, e a possibilidade de atacar nas casas brancas, porque eu não tenho mais um bispo de casas brancas para me defender nesse complexo de casas, né? E o meu bispo de C1 de casas pretas, ele é bastante passivo, né? Então eu percebi aqui na hora a compensação preta, né? E fugi dessa posição. Joguei B3, preparando o desenvolvimento do meu bispo, né? Na longa diagonal. E aqui, na verdade, eu estava esperando também o lance de espera, o lance de desenvolvimento e o lance de espera, porque eu não estou me comprometendo ainda com o rock pequeno, porque as pretas têm espaço nesse lado do tabuleiro, né? E isso pode criar chances de um ataque ao rei. Então eu estou pensando em rocar grande, e então nós vamos ter rocks em flancos opostos. E múltiplas possibilidades de ataque ao rei. Era isso que eu pensava aqui, né? Roque, bispo B2 e B6. Aqui eu tenho minhas dúvidas se esse é o plano correto, né? Porque vocês vão ver mais tarde que a ruptura C5 das pretas vai dar a possibilidade da abertura da longa diagonal. Aqui era interessante A6, com a ideia de jogar B5,
fechando a posição na ala da dama, né? E nesse caso, meu bispo de B2 ele não ganha força, né? Ele vai permanecer fechado. B6 e aqui H3. O meu plano agressivo é jogar G4 na posição, né? E abrir a diagonal B1 H7, assim como a coluna G. E além disso, depois do C5 por parte das pretas, eu vou também abrir a longa diagonal A1 H8, né? Então essa era a minha ideia. O Matsura faz todas as preparações para um contra-ataque no flanco da dama. Porém, agora eu jogo G4, abrindo a posição primeiro, né? Aqui, se ele captura, tentando explorar a posição do meu cavalo, eu jogo bispo toma H7. E agora rei H8, cavalo E5. E se cavalo toma E5, D toma E5, bispo por E5, H toma G4, abrindo todas as linhas contra o rei adversário, né? Por isso aqui ele jogou C5. Tentando jogar contra o meu rei, abrindo a diagonal para o bispo de B7. Aqui eu joguei G toma F5, abrindo linhas. D toma C4, atacando meu bispo, meu cavalo, eu jogo bispo E4. CB3, AB3, bispo toma E4, dama toma E4, E por F5. E as pretas ganharam um peão. Apesar de que eu abri a coluna G contra o rei preto. E também vocês vão ver que a possibilidade do bispo abrir e cooperar com a torre num ataque pela coluna G e pela longa diagonal, né? Então aqui eu não me preocupei em reganhar o peão imediatamente, o peão de F5, mas criar ameaças sobre G7. Cavalo F6, agora a dama toma F5, CD4, isso permite que o meu cavalo entre em jogo, cavalo toma D4, ameaçando o cavalo E6. O torre toma G7, seguido de cavalo E6. Torre C5, atacando minha dama, e agora o primeiro golpe. Torre toma G7, cheque. Nessas alturas da partida, eu comecei a perceber que eu tinha chances reais de ganhar, né? Mesmo contra um adversário mais forte, né? Rei H8. Em caso de rei toma G7, cavalo E6 cheque, rei G8, cavalo toma C5, seguido de cavalo B5 com um ataque mortal. Então, rei H8, mas agora o rei também está muito exposto nessa diagonal longa, né? Voltei a dama, a torre continua intocável devido ao garfo em E6. Dama C8. Dobrei as torres, defendi minha torre em G7. Bispo H2. Na hora eu não entendi tão bem esse lance. Torre 1 G2 e dama toma H3. Então o Matsura está buscando compensação material aqui pelo
pelo ataque das brancas, né? Porém, os fatores posicionais são predominantes aqui, né? A exposição do rei preto na longa diagonal e o domínio branco sobre a coluna G. Rei B1 saindo da coluna. Bispo E5, e agora eu gostei muito da maneira como eu joguei. Eu comecei com F4. E depois de bispo toma D4, eu tomo D4. Torre C7, D5. Agora eu tô novamente abrindo a diagonal contra o rei preto, né? Torre FC8. E agora o lance que ganha o prêmio de beleza, cavalo E4. Sacrificando a dama. Dama H1, cheque. Torre G1. E as pretas capturam a dama. E eu já tinha calculado aqui a combinação final, né? Torre G8, cheque. Forçado, torre toma G8. Bispo toma F6, cheque. Torre G7. Bispo toma G7, cheque. E as pretas abandonaram devido a rei G8. Cavalo F6 mate. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise da partida. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem e fiquem atentos para os próximos vídeos. Um abração.